Bom, pessoal, eu vou fazer esse vídeo agora porque é muito importante por conta de algumas eliminações que ocorreram no Detran recentemente. E isso é justamente por falta de algumas informações referentes às faltas do exame prático, certo? A gente sabe que a gente tem aí na resolução do CONTRAN as faltas, e elas são classificadas como faltas eliminatórias, faltas graves, faltas médias e faltas leves. Então, o que vem acontecendo recentemente é que algumas pessoas estão sendo eliminadas mesmo sem ter cometido alguma falta que seja considerada como falta eliminatória, certo? Então, o que acontece? O candidato ele só pode ser considerado reprovado, segundo a resolução 789 do CONTRAN, se ele cometer alguma falta que seja falta eliminatória, ou seja, com uma só falta, o candidato já é considerado reprovado, certo? Ou se ele exceder a pontuação, que é de 3 pontos, certo? Ou seja, se ele comete 2 faltas, o candidato também é eliminado. Vou dar um exemplo de um caso. O candidato sai da garagem e esquece a manete de freio de mão, do freio de estacionamento, e ele começa então a apitar no painel, certo? É uma falta média de 2 pontos. O examinador ele tem por dever, sim, mostrar a sua falta, né? Salientar que você foi pontuado nisso, mas você deve seguir o exame. Você não pode ser eliminado por isso. Lembrando que isso é uma falta média de 2 pontos. Jamais ele vai poder pedir para você descer do carro, descer do veículo e se retirar do carro, se você apenas cometeu essa falta, certo? Por quê? Essa falta é 2 pontos. Para você ser reprovado, você tem que ter uma somatória que ultrapasse os 3 pontos. Ou seja, se você tiver uma outra falta, seja ela grave ou média, você ultrapassou os 3 pontos, você é considerado eliminado. Exceto se você cometer apenas uma falta e essa falta for falta eliminatória. Aí sim, com apenas uma falta, o examinador vai poder solicitar que você deixe o veículo, certo? Por ser considerado eliminado. Bom, então sabendo disso, qual vai ser a sua maior arma? Conhecimento. Busque conhecimento. Busque se inteirar, saber quais são as faltas que vai te eliminar e quais são as faltas que vai te permitir você prosseguir no exame, certo? Então busque conhecimento, busque se inteirar disso, tá? Para que você possa então argumentar e contra-argumentar se o examinador quiser lhe reprovar de uma forma indevida, injusta, certo? A maior arma que você pode ter é a informação, né? A gente costuma dizer que a informação ela pode salvar vidas. Então é isso, você tem que buscar conhecimento também referente às faltas do exame prático. Então prestem bem atenção nas orientações que eu vou passar agora, tá? É muito importante vocês estarem cientes do que reprova e do que não reprova, certo? E a postura que vocês devem adotar na hora do exame, tá? Se você for pontuado em qualquer falta, seja ela grave, média ou leve, o examinador ele tem por dever, sim, tá? Orientar você na hora e mostrar, né, a sua pontuação e informar qual foi a sua falta. Ele precisa fazer isso, certo? Lembrando que hoje no exame do Detran de Pernambuco, o examinador ele fica dentro do veículo com o tablet. Então ele deve mostrar para você sim qual foi a sua pontuação, mas você tem que manter a calma e prosseguir o exame. Você não perdeu ainda a prova. Você não pode deixar passar a chance de você passar por causa de nervosismo. Você mantém o controle e segue a prova, lembrando que foi apenas uma falta, certo? Exceto se for uma falta eliminatória, tá? E o examinador, ele não vai poder, novamente salientando, te reprovar por apenas uma falta, certo? Que não ultrapasse os 3 pontos. Sabemos que até 3 pontos você ainda está com o exame em andamento. Passando de 3 pontos, você é considerado eliminado. Eu vou citar aqui rapidamente algumas das faltas para que vocês possam ficar cientes quais são as faltas médias, leves,
quais são as faltas graves. Algumas, tá? Acho que são mais recorrentes, tá? Mas eu sugiro que depois vocês também possam pesquisar na resolução do CONTRAN, resolução 789, e lá vai ter todas as faltas, certo? Também tem aqui, ó, o manual do instrutor e candidato. Essa versão aqui que eu tenho aqui é uma versão impressa, mas vocês também conseguem em PDF, tá bom? É importante sim o candidato estar ciente disso. Bom, vamos lá, vou falar aqui das faltas leves, né? As mais recorrentes, só algumas, falando assim, que acontecem com mais frequência, né, no exame prático. Vamos lá. Faltas leves. Parar no sinal verde é uma falta leve. É apenas um ponto, certo? Parar no sinal verde, andar com o pé, né, apoiado na embreagem, com o veículo engrenado em movimento. Ou seja, você vai fazer o exame de rua e está ali, ó, dirigindo em 20 km por hora, 30 km por hora, e você está com o pé apoiado no pedal da embreagem. Não pode, certo? O pedal tem que estar livre e você apenas com o pé apoiado no assoalho. O assoalho é o chãozinho ali do carro, certo? É uma falta de um ponto, certo? Não ajustar devidamente os retrovisores, não ajustar o banco, é uma falta leve também de um ponto, certo? Essas são algumas mais comuns, tá? Tem também as faltas médias. Faltas médias a gente não pode deixar de falar sobre interromper o funcionamento do veículo, né? Que é matar o carro, estancar o carro, como a gente conhece popularmente, certo? Interromper o funcionamento do motor do veículo, né? Sem justa razão após o início da prova. É uma falta média prevista na resolução 789, muito comum também no exame prático, tá? Outra falta média, que também é muito comum, que vocês devem tomar cuidado, eu vou até fazer um vídeo sobre isso, tá? Porque está ocorrendo muito, não tirar totalmente a manete do freio de mão, né? E ficar aquela luzinha lá no painel. Ou seja, você vai andar o percurso, diz na resolução, né? Com o freio de mão sem estar totalmente liberado, certo? É uma falta média de 2 pontos, certo? Outra falta média também de 2 pontos é não olhar a via e o retrovisor, né? Na resolução diz colocar o veículo em movimento sem antes observar as cautelas necessárias, certo? É uma falta média de 2 pontos. Quando você sai do estacionamento da baliza, por exemplo, e não olha para o retrovisor e para a via, certo? Aí também pode despontuar ali por 2 pontos. Faltas graves, tá? As faltas mais graves, eu já falo logo da seta. A seta é a sinalização, não é isso? Então, diz a resolução, não sinalizar a manobra pretendida ou sinalizá-la de forma incorreta, né? É uma falta grave de 3 pontos. Também é muito comum. A gente pega ali no pé sobre aquela seta de aproximação da baliza, a seta de saída da baliza principalmente também, né? Ou então quando você coloca a seta de aproximação da baliza, no meio do percurso, ela apaga, ela desliga e você não recoloca novamente ali no prazo de 3 segundos, também já gerou a falta. É uma falta também muito recorrente. É uma falta grave, certo? Outra falta grave também é quando você ultrapassa o carro em cima da faixa contínua. A gente sabe que não pode passar em faixas contínuas no exame, tá? Na saída da baliza 3, por exemplo, tem muitas pessoas que não sabem e passam logo para a faixa da esquerda e cometem essa falta de 3 pontos, né? Outra falta grave também é parar em cima da faixa de retenção, que é aquela faixa que fica antes da faixa de pedestre, aquela faixa que fica ali na horizontal, né? O para-choque não pode sequer encostar ali naquela faixa, que já é considerada falta grave, certo? Vou falar aqui também das faltas eliminatórias. Essas sim, tá bom? Presta bem atenção. Nessas faltas eliminatórias, sim, o examinador vai poder solicitar que você se retire do veículo, o considerando eliminado, certo? Seria avançar contra qualquer demarcação, certo? A área balizada, ou seja, você vai bater no protótipo da baliza, é uma falta eliminatória, tá? Subir o meio-fio, avançar contra o meio-fio, né? Que é a guia da calçada. Subir o meio-fio, você também está considerado eliminado, é uma falta eliminatória. Avançar, né, ou não obedecer, no caso, a sinalização semafórica ou de parada obrigatória. É uma falta também eliminatória que também é muito recorrente. Bom, pessoal, então é isso. Então, ó, muito importante, tá? Muito importante vocês buscarem esse conhecimento para que vocês não sejam
eliminados pelos examinadores sem ter sido eliminado de forma realmente verídica, tá? Sem ter realmente acontecido essa eliminação. Uma vez que vocês cometeram apenas uma falta, certo? Se cometerem apenas uma falta, atenção, tá? Não desça do carro, né? Mostre para eles que você sabe do seu direito, que você sabe que você deve sim continuar, tá? Por isso que é importante você saber sim qual é a falta e qual é a pontuação, para que você possa dizer para ele, não, apenas eu estanquei o carro, exemplo, eu vou continuar assim minha prova, certo? Você deve sim fazer valer o seu direito, contra-argumentar, tá? Vou falar aqui ó, rapidinho sobre um caso aqui bem importante, tá? A falta eliminatória, por exemplo, da baliza, se quando você, ou então na garagem mesmo, se ele disser que você colidiu, né, contra o protótipo, contra a área demarcada, ele não vai poder dizer que ele viu essa colisão. É importante você saber que ele vai ter que mostrar no tablet dele que ocorreu essa colisão, né? Vai ter um sinal sonoro que vai ser emitido pelo tablet, e aí sim vai estar configurando sim a falta, certo? Não existe, não, eu vi que você bateu, não existe isso, certo? A falta ela tem que ser comprovada pelo tablet do examinador, certo? Não existe isso de, você ia bater, não existe ia bater, ou bateu ou não bateu, certo? Nada diz a resolução contra quase bater contra um protótipo, certo? Não existe isso. Não existe quase bater ou quase colidir. Na resolução diz bem claro, avançar contra a área demarcada, certo? Contra o protótipo. E não quase, certo? Então você tem que saber fazer valer o seu direito e contra-argumentar sim, certo? Lembrando que contra-argumentar não quer dizer discutir, certo? É mostrar que você tem conhecimento e que sabe o que está fazendo. Então, ó, é o seguinte, vou ressaltar mais uma vez, tá? Você só é eliminado se for uma falta eliminatória. Até mesmo se for uma falta grave é 3 pontos. A resolução do CONTRAN diz, você só é eliminado se você ultrapassar os 3 pontos. Ou seja, com 4 pontos você é eliminado. Exemplo, se o candidato ele interrompeu o funcionamento do motor sem justa razão após o início da prova, estancou o carro, morreu o carro. Tá ok, perdeu 2 pontos. Se ele voltar a reincidir nessa falta, mais 2 pontos, são 4. Aí o candidato tem que ser considerado eliminado, certo? Se ele interrompeu o funcionamento do motor, matou o carro, 2 pontos. Esqueceu a sinalização da seta, mais 3 pontos, são 5. Também ultrapassou a quantidade de pontuação, que é 3, certo? Então, estejam cientes, tá? Do que é falta média, falta leve, falta eliminatória, certo? Que é falta grave, certo? Para que vocês não sejam ludibriados por alguns certos tipos de examinadores, tá? A gente sabe que existem profissionais muito bons e dedicados, mas em todas as áreas também existem profissionais que não são tão, né, não são tão dedicados assim, né? Isso para a gente poder ser um pouquinho mais elegante ao falar, né, sobre esse tipo de examinador, né, que quer te eliminar de qualquer forma. Então você tem que saber disso para você poder usar essas armas e saber contra-argumentar. Bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Compartilha com alguém que também vai fazer a prova, alguém que está em processo de primeira habilitação. Sugiro que vocês também solicitem ao seu instrutor o manual do instrutor e candidato e também pesquise sobre a resolução 789 do CONTRAN para que vocês fiquem por dentro de tudo. Não só das faltas, mas também todo o seu processo de habilitação. Tá bom? Então, é isso aí. Falou, galera. Até a próxima.